Bom, esse vídeo a gente vai ver as alternativas para melhorar o nosso processo, a nossa linha de produção. E a gente viu que a gente tem um gargalo aqui dentro da pesagem, o nosso estoque aqui ele só vai aumentando. A gente tem um gargalo aqui no processo A, vocês viram que o número de entidades azuis e vermelhas vão aumentando no estoque intermediário. Então, lembrando que anda junto o processo A com o operador A, não adianta eu aumentar uma máquina se eu não aumento um operador. E além disso, aqui a checagem fica muito tempo esperando por um transporte. A gente viu isso nas nossas métricas que a gente definiu no vídeo passado. Como que a gente pode fazer esses experimentos? Tem duas maneiras. A primeira é o best guess, é o melhor chute, que a gente pode... vamos melhorar aqui a pesagem, vamos colocar uma pesagem a mais e ver o que acontece. Melhorou, então vamos agora no processo A. Não melhorou eu colocar 2, então não vou fazer isso agora, vou melhorar o meu transporte. Mas tem a melhor opção, que é fazer um DOE. O DOE nada mais é do que o Design of Experiments, que a gente varia todos os parâmetros ao mesmo tempo e ver como que a linha se comporta, como que as nossas saídas se comportam, variando todos esses parâmetros em conjunto. Para fazer isso, a gente vai falar aqui para o FlexSim que a pesagem pode ser 1 ou 2, o processo A pode ser 1 ou 2, o operador pode ser 1 ou 2 e o transporter também pode ser 1 ou 2. Só que para mim fazer isso, para o FlexSim entender, eu preciso dizer que a pesagem ela pertence a um grupo, mesmo que este grupo seja apenas de um local, que depois nos meus experimentos ele vai ser duplicado. Então como que eu faço isso? Eu posso clicar aqui com o botão direito em cima da pesagem e vai aparecer aqui, Object Group. Eu vou adicionar um novo grupo. Então, se eu clicar aqui, eu vou chamar de grupo pesagem. E já está falando para mim que quem faz parte desse grupo é a pesagem. Outra maneira de fazer isso, que a gente vai fazer com o processo, lembrando que os grupos aqui a gente faz isso para locais, tá certo? O outro processo, o outro grupo que eu vou criar, posso vir aqui no Toolbox, no maisinho, e tem aqui, Group. Vocês vão criar um grupo que, quais são meus membros? Eu vou selecionar aqui, é o processo A. Vou chamar aqui de grupo processo A. Então, para vocês entenderem, a gente tem um processo A dentro do grupo, ele é unitário esse grupo, mas eu preciso fazer isso na hora que eu for colocar no meu experimento, que ele possa multiplicar esses locais que estão dentro desse grupo. Em relação a recursos, no caso do transporter e o operador, a gente precisa usar um outro artifício. A gente utiliza aqui dentro do Task Executors um comandozinho que chama Dispatcher. Se vocês clicarem no Dispatcher, ele é como uma central que distribui as tarefas para os Task Executors, para o transporter ou para o operador. Então, se a gente colocar aqui o Dispatcher 1, vou colocar ele aqui, e ele tem uma regrinha. A gente está falando que a minha porta central do processo A, se a gente clicar aqui nela, aqui dentro, vamos ver aqui a minha porta. A minha porta central é o operador A. E nesse caso, quando eu uso o dispatcher, eu não posso falar que o operador A é minha porta central. Eu tenho que falar que a minha porta central é o próprio dispatcher, porque eu vou falar que quem faz essa operação é o dispatcher, e do dispatcher eu ligo em quais operadores eu quero que podem ser. Pode ser mais de um ou pode ser 1, 2 ou mais, certo? Só ver aqui, Central Ports, operador A. E só conferindo que na hora que a gente colocou aqui no processor, quem faz é o Current Point Center Object 1, quer dizer que é aquele objeto que está ligado na porta central 1. Se vocês colocaram o nome do operador, isso daqui na hora que vocês tirarem e colocar o dispatcher tem que mudar, mas se deixar desse jeito só vai mudar a questão da porta, não tem problema. Então a gente vai desconectar aqui, como é uma porta central com W, do processor A para o operador.
Então a gente desconectou ele da porta central e aí a gente vai ligar a porta central, que é do processor, para o dispatcher. A gente usa aqui o S, pode clicar com o S do teclado e liga do processor no operador. E com o Azinho, clicando com o A aí, a gente vai ligar do dispatcher para o operador. Então com S a gente ligou do processor para o dispatcher. Desculpa que eu acho que eu fiz ao contrário. Vamos vir aqui, desconectar. Então vocês vão ligar a porta central com o S do processor para o dispatcher e do dispatcher para o operador A com o A. Vamos clicar aqui, vamos ver, ó, a porta central é o processo A, tá certo? E a minha saída é o meu operador A. A gente vai fazer isso também para o transporter. Então vou colocar o outro dispatcher, que é a minha central de distribuição, e vou desconectar a porta central aqui da checagem no transporte. Então com o W eu clico aqui na checagem no transporte, desconectei, e a minha porta central é o dispatcher 2. Então vocês vão ligar aí com o S da checagem para o dispatcher, e do dispatcher para o transporter a gente liga com o Azinho do dispatcher para o transporte. Beleza? Outra coisa que a gente vai fazer, vamos mudar a capacidade os produtos finalizados, ao invés de 1000 para 10.000, porque pode ser que passe de 1000 produtos aqui. Outra coisa que a gente vai fazer, a gente vai ter que usar um artifício aqui. Como produtos do tipo 1 e 2 são enviados na porta 1 aqui para o processo A, quando eu duplicar, talvez ele pode ser que ele não consiga entender isso. Então a gente vai colocar uma fila aqui do lado, que a gente vai chamar de estoque intermediário AB, estoque intermediário AB, e a gente vai ligar essa porta como sendo a porta 1 para cá. E daqui a gente liga lá no processo do estoque intermediário AB, a gente liga para o processo A. Vou pôr um underline aqui. Então vou desconectar a porta com o Q, que não é porta central, né? Do estoque para o processo A. Desconectei. E vou conectar com o A para cá e do estoque intermediário para o processo. Lembrando que a gente precisa ver se as portas estão corretas. Então, ó, qual que é a saída? A porta 1 é o processo B, mas na verdade não, ela teria que ir para o processo A. É só vocês clicarem aqui em cima do estoque intermediário, tem essa setinha e a gente sobe. Então, a do estoque intermediário ela passa a ser a porta 1. Vamos testar aqui para ver se está dando certo. Então, reset run. Ver se ele, ó, tá certo, ó, tá passando as luzinhas. A gente ainda vai mudar isso daqui. Dá um stop, reset. Vamos ver o que acontece aqui. Tá usar o operador. O output tá usar o transporter. Tá certo. Por enquanto tá certo. O que mais que a gente vai fazer? O que a gente precisa fazer agora? Vamos, dentro das estatísticas, a gente precisa configurar os nossos cenários. Deixa eu só conferir o que estava dando errado aqui no unload trigger, stop reset. Eu preciso falar que o meu operador, quando ele descarrega, então, meus triggers, quando ele descarrega, ele volta para um objeto específico. Get sequence current subnodes current center objects. Está falando que ele vai voltar para o dispatcher. E não é para o dispatcher, eu quero que ele volte para o processo A. Então eu cliquei aqui no meu conta-gotas e pus aqui em cima do processo A. Se eu der um reset, run,
Vamos ver se esse problema resolveu. Pronto, resolveu esse problema. Era isso. E agora a mesma coisa que para o transporter. A gente está falando que ele está voltando para o dispatcher. A gente não quer isso. Vamos clicar aqui em cima do transporter. Quando ele descarregar, ele volta para checagem. Porque estava falando que ia voltar para a porta 1, para o que está ligado na porta 1. O que está ligado na porta 1 é o dispatcher. Eu não quero que ele volte para ali. Então, reseta, roda, para a gente confirmar. Vamos ver. Não deu problema, tá tudo certinho. Stop, reset. Então a gente vai começar aqui dentro do Estatística, Experimenter. A gente vai definir os nossos cenários. Então o que eu quero variar? A minha variável vai ser, o número de objetos em um grupo. Qual que é? Primeiro eu vou variar a minha pesagem. Então, vou escrever aqui, pesagem. A minha segunda variável é o número desculpa, deixa eu dar um delete aqui. É o número de objetos num grupo. Qual grupo agora? O processo A. Então, vamos escrever aqui, processo A. Esse processo A, ele é sempre acompanhado do operador, o operador A, porque o processo A não faz sozinho, precisa de um operador. Então, vamos colocar aqui o número de task executors, que está ligado no dispatcher 1. Então, é o operador A. E o transporter, também, que é o number of task executors. Vamos por aqui, empilhadeira, só que ela está ligada no dispatcher 2, certo? Lembra que eu falei da questão do melhor chute ou do DOE? Vou utilizar o Minitab aqui só como um auxílio para a construção do meu DOE, não é mérito da disciplina, não pelo menos agora, da gente entrar na parte teórica do DOE. Vai ser mais para auxiliar a gente a fazer os nossos experimentos. Então, vocês verem aqui, ó, dentro de Stat, Basic Statistics, DOE, fatorial. Vou criar um fatorial que ele tem 3 fatores. Ele vai me dar, eu quero um fatorial completo, então com 8 experimentos. Não quero que ele seja aleatório. E os fatores, que é o meu A, que é a minha pesagem, ele vai ter 1 ou 2. O meu processo A, que está atrelado ao operador 1 ou A, ele também pode ser 1 ou 2. E, por fim, as empilhadeiras, ela pode ser 1 ou 2. Então, vamos dar um OK aqui. Tirei o Randomize Run para auxiliar a gente. Então, o primeiro experimento, ele testa uma pesagem, um processo A com um operador e uma empilhadeira. Lembrando que esse daqui é o nosso cenário atual, né? Se vocês clicarem aqui no maisinhos, a gente vai fazer os 8 cenários. Então, deu 7, 8, beleza. Qual que é o segundo? Ele testa 2, 1, 1. 2 pesagem, um processo A e uma empilhadeira. Cenário 3, 1, 2, 1. Uma pesagem, 2 processos com 2 operadores, uma empilhadeira. O quarto, estava em 3, o quarto, 2, 2, 1. 2 pesagens, 2 processos A, 2 operador, uma empilhadeira. Cenário 5, 1, 1, 2. Uma pesagem, um processo A, um operador, 2 empilhadeiras. Cenário 6, 2, 1, 2. 2 pesagens, 2, 1. Um processo A, um operador A, 2 empilhadeiras. Cenário 7, 1, 2, 2. Uma pesagem, 2 processo A, 2 operador A e
duas empilhadeiras. E o cenário B é tudo no nível, o cenário 8, tudo no nível máximo, então tudo 2. Correto? A gente já definiu aqui nossos cenários. Vou puxar aqui para ficar mais, a gente vê mais cenários. No nosso Performance Measure, a utilização da ociosidade da máquina, agora ela não vai ser um state by individual object, não é por um objeto individual, a gente vai ver por um grupo, state percentage by group. É o idle, né? Toda vez que ele está ocioso, vou pegar aqui o grupo do processo A e eu quero a média. E a ociosidade da pesagem também vai ser o status de porcentagem do grupo. Vou mudar aqui o grupo pesagem. Eu quero ver quando ele ainda está ocioso e a média. Além disso, agora a gente tem, ao invés do estoque intermediário, a gente tem um estoque aqui no nosso modelo, que é o estoque intermediário AB. Então, a gente vai pegar o nosso mesmo working process, que é a média, né, que tem ali nele. A gente vai pegar Standard Performance Measure, nome WIP do aqui em cima, né? WIP estoque intermediário AB. A gente vai escolher uma estatística de um objeto individual. Qual que é esse meu objeto? Vou pegar aqui conta-gotas, clicar em cima do estoque intermediário e eu quero o meu average content, certo? Bom, setamos nossos cenários, performance measure. Agora a gente vai fazer o experiment run. A gente vai fazer as nossas rodadas. Vou fazer 30 replicações. Já está setado aqui que termina às 6 da tarde. E a gente não tem a warm-up. Então a gente vai clicar aqui no Run Experiment. Vai mostrar para a gente a quantidade de elementos que a gente tem. Lembrando que cada barrinha dessa daqui corresponde a um experimento sendo rodado em paralelo. A quantidade de barrinhas verdes simultâneas é a quantidade de núcleo que vocês têm aí dentro do computador de vocês. Se vocês quiserem delimitar essa quantidade, vocês podem vir aqui no Advanced e no Max Cores aqui você fala quantos podem ser feitos em paralelos. Isso é bom quando vocês têm modelos muito pesados e às vezes consomem muito a memória de vocês, então é bom delimitar. Nesse caso aqui não precisa porque o modelo é bem rápido. Já ele termina de rodar. Meu modelo já está terminando aqui de rodar, está aqui na última réplica. Na hora que ele termina, a gente pode vir aqui no View Results. Então vamos clicar aqui no View Results. E vocês têm o lead time do cenário 1, cenário 2. Vocês têm o total produzido. Dá para ver que à medida do cenário eles vão aumentando. O cenário 6 e o cenário 7 praticamente produziu a mesma coisa. E só relembrando aqui qual que é o cenário 6 e o cenário 7, a gente tem que o cenário 6, a gente está utilizando duas pesagens, um processo A e duas empilhadeiras, e aqui é o contrário, uma pesagem, dois processos A. Vamos ver as outras coisas ali que deu pra gente. Vamos ver aqui as Performance Measure. Utilização da checagem, também ela foi aumentando. Tempo de espera por transporte. Vocês veem aqui que o cenário 6 e 7 são praticamente iguais. A ociosidade da máquina A, quando no cenário 3 ela ficou bastante ociosa, enquanto no cenário 1 e 2, 5 e 6 ela não ficou ociosa. O WIP do estoque praticamente zerado quando a gente tem duas máquinas, duas pesagens, né? Do estoque intermediário praticamente zerado também, e do estoque intermediário AB ele
quase zera quando a gente apresenta duas máquinas. Vamos ver em relação aqui esse Data Summary aqui. Ó, o Lead Time. O menor Lead Time que a gente tem das nossas peças é quando eu tenho todas as minhas variáveis no nível máximo, então tá tudo com 2. Vamos ver se apesar disso o total produzido foi o máximo. Se vocês verem, ó, o total produzido aqui foi de 1191 contra 1134 do cenário 7, em que a gente precisa investir menos, né? Porque aqui a gente está no nível máximo de todos, o nível 6 e 7 a gente não está no nível máximo de tudo. No cenário 6, que eu estou investindo em um processo A e um operador A, eu produzi praticamente a mesma coisa do que eu ter que contratar um processo A e um operador. Então cabe para vocês verem o que é mais vantajoso, qual que é a melhor solução para o meu processo, né? Vamos ver em relação ao tempo de espera pelo transporte. Ainda o tempo de espera pelo processo, ele demora aqui em torno de 50%, ele ainda está esperando pelo transporte. Então a gente vai colocar vamos fazer mais um cenário 9, onde a gente vai colocar 3 transporters e ver o que acontece. Então para a gente fazer isso, vou fechar aqui, vou adicionar um cenário 9, vou rodar com tudo no nível máximo, com exceção da empilhadeira no nível 3. Vou vir aqui no Experiment Run, vou resetar e vou rodar. Então está começando a rodar, agora a gente tem 9 cenários. A gente já tem aqui o nosso cenário terminando, todos os cenários rodados do 1º ao 9º, está acabando para a gente ver os resultados. View Results. O lead time diminuiu, dá para vocês verem aqui, do 8º para o 9º, o lead time diminuiu, mas o total produzido foi de cerca de 200 peças a mais. E aí, fica a pergunta para vocês. Vale a pena investir em um transporter a mais ou não? É preferível parar ou no cenário 6 ou no cenário 7. Sendo que o cenário 7 ele me dá um desvio padrão de produtos. Aqui, deixa eu mudar para 95. Um desvio padrão bem menor do que um cenário 8 ou cenário 6, né? Então, cabe também fazer uma análise se o investimento compensa, se eu produzir 200 peças a mais, eu tenho uma demanda para produzir essas 200 peças a mais. A minha linha consegue produzir se eu fizer essas mudanças, mas aí cabe aos tomadores de decisão ver se realmente vale a pena ou não. Pessoal, é isso. Esse modelo a gente termina por aqui, a gente fez bastante coisa nele. Vocês viram labels, viram portas, caminhos, operadores, a experimentação, como fazer. A experimentação tem bastante conceito aqui dentro dele, então vocês viram bastante coisas e é isso, tá certo?